Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, ative o sininho para receber novas notificações quando eu lançar vídeos novos, tá? E é um prazer imenso ter vocês aqui comigo mais uma vez. Hoje é sexta-feira, último dia da semana, e um bom final de semana para todos aí. Bom, então galera, retomando o assunto de ontem, a ilusão das redes sociais, vou estar dando continuidade a esse assunto, e hoje a gente vai falar aqui sobre um artigo interessante. Vamos lá, né? Para não ficar um vídeo muito longo, tá? Tentar ser mais breve, mais curto, mais objetivo nos vídeos. Então vamos lá, 6 danos causados pelas redes sociais. Redes sociais significam contatos, mas trazem consigo variadas consequências, e a gente vai ver algumas delas aqui. Pois bem, vamos lá, vamos começar. As mídias sociais não dominaram apenas o mundo, mas também as mentes de boa parte dos internautas, isso é fato. A utilização das redes sociais aumenta a cada dia que passa e já parece óbvio que esse comportamento social traz consigo mudanças de hábitos que interferem diretamente no cérebro humano, trazendo sérios problemas. Então vamos conferir aqui 6 danos causados por essas redes sociais. Bom, número 1, incentivo da compra compulsiva. Redes sociais significam contatos, que é um prato cheio para quem deseja captar consumidores. E dada a quantidade de tempo que as pessoas normalmente permanecem conectadas a essas mídias, aumenta consideravelmente a possibilidade de caírem na tentação de comprar compulsivamente. Isso é fato. Isso porque as facilidades dos marketplaces, né, e os inúmeros anúncios enquanto se navega nas mídias sociais visam precisamente agilizar o processo de compra, de modo a fazer com que esse público que já é bastante propenso a gastar dinheiro comprando via internet, ou seja, eles querem que eles se interessem cada vez mais por diversos produtos alimentando hábitos de consumo desenfreado. Afinal, ao contrário do que ocorre nas lojas físicas, tudo está ali, chamativo e gritante, ao alcance de 2 cliques e um número de cartão. E, segundo consta, há ainda a possibilidade de devolução posterior do produto, caso sobrevenha uma onda de arrependimento que se revela ilusória, pois quase nunca se concretiza, certo? Pois bem. Bom, por esse motivo e para evitar um dos danos causados pelas redes sociais, recomenda-se fortemente evitar navegar na internet, né? Para fazer essas coisas, né? Principalmente nas redes sociais, quando se está com o emocional abalado de alguma forma, pois essa fragilidade pode fazer com que se compre por impulso, inconscientemente, apenas numa tentativa de se sentir melhor, né? É um falso sentimento. É como ir ao supermercado quando se está faminto. Você compra tudo o que vê, e como a fome não passa, compra mais e mais e mais, certo? Pois bem. Vamos lá, número 2. Esse daqui, no meu ponto de vista, é o pior de todos, porque isso aqui revela a verdadeira face de muitos hipócritas por aí que andam por aí usando máscara, certo? Aumento da necessidade da aprovação alheia. Esse tópico aqui é interessante. Bom, vamos lá. Aliado aos danos causados pelas redes sociais, ao fato de que grande parte dos indivíduos utiliza as redes sociais para buscar algum tipo de validação social. Isso daí, tipo assim, tá evidente em todo canto, galera. Ou seja, eles permanecem muito tempo conectados por sentirem a necessidade constante de aprovação alheia. Vamos lá, trocando em miúdos, traduzindo, pessoas carentes, tá entendendo? Pessoas carentes que não valorizam, que não dão valor a si mesmas, que não reconhecem o próprio valor. Pessoas carentes que não dão valor para sua própria companhia, querem ficar buscando aceitação dos outros a todo momento. Ou seja, pessoas hipócritas, tá entendendo? Que usam máscara, que querem ser o que não são, né? Essa é a linguagem verdadeira para o que está sendo descrito aqui, tá entendendo? Por isso que eu falei para vocês que esse é o pior, esse número 2 aqui é o pior de todos. Por quê? Porque esse aqui só mostra o verdadeiro caráter das pessoas em jogo, só mostra o quão hipócritas elas são, tá entendendo? Bom, como nesses ambientes virtuais já há uma enorme quantidade de pessoas dispostas a opinar, até mesmo sem que isso lhes seja solicitado, concordo, as redes sociais acabam produzindo de uma maneira ou de outra algum nível de descontrole emocional, concordo, que pode se refletir em outras áreas da vida, especialmente a financeira, causando danos muitas vezes irreversíveis, concordo 100% com esse tópico aqui apresentado. Vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, vamos lá, número 3, insatisfação com a própria vida. Ninguém expõe momentos ruins da própria vida a nível mundial, concordo. Logo, permanecer tempo demais logado nas redes sociais pode gerar a sensação de que todos estão vivendo muito bem, aproveitando a vida, menos você. Foi
O que eu falei ontem no vídeo de ontem, tá entendendo? Isso aí é uma ilusão tremenda. Ninguém tem vida perfeita, não existe vida perfeita. As pessoas só compartilham os momentos bons ali porque lhe agrada. Estudos recentes relacionados aos danos causados pelas redes sociais demonstraram que 1 em cada 3 pessoas se sentia pior quando visualizava as redes sociais, em especial quando viam fotos de férias de outras pessoas, e alguns frequentadores de redes como o Facebook, que passaram certo tempo conectados, se mostraram mais insatisfeitos com a própria vida pessoal. Aí vem a pergunta, por que será? Por que será que essas pessoas estão insatisfeitas com a própria vida? Uma pergunta aí para todo mundo se pensar, né? Bom, cuidar de si mesmo precisa vir antes de tudo, concordo. Valorize-se a si mesmo, ame-se a si mesmo primeiro, para depois você querer, né, ficar buscando a aceitação dos outros, pensar nisso, tá entendendo? Que nem é o correto também. Bom, o uso consciente das redes sociais, independente de quais sejam, ainda é o melhor caminho. Afaste-se esporadicamente das redes, a fim de manter o equilíbrio mental e emocional, e só então retorne com a autoestima nos níveis corretos. Caso contrário, será praticamente impossível prever ou mensurar a extensão dos danos causados por esses excessos. Espero que todos aí estejam prestando bem atenção nessas coisas que estão sendo ditas aqui que eu tô lendo, certo? Vamos lá, número 4. Queda do nível de atenção cerebral. Não é segredo para ninguém que qualquer mínima notificação de celular chama a atenção de imediato. Acostumados à presença e à comodidade dos aparelhos eletrônicos, nossa atenção se volta a eles tão logo que emitam a menor vibração. Desta forma, o cérebro se programa para atender ao estímulo produzido pelo celular e retira o foco de atenção de quaisquer outras atividades que se esteja desempenhando. Por exemplo, quantos acidentes de trânsito poderiam ser evitados se alguns motoristas prestassem mais atenção à estrada e não utilizassem o celular enquanto estão ao volante? Pergunta bastante interessante para todo mundo pensar aí. Bom, e nem mesmo basta deixar o celular de lado ou com a tela virada para baixo, pois o cérebro processará a informação de que o aparelho continua ali e pode tocar a qualquer momento. De fato, galera, a gente tem que pensar muito sobre isso aqui. Assim, o ideal seria manter o telefone celular em outro ambiente quando se pretende cumprir tarefas que demandem concentração ou uma mínima capacidade de atenção e raciocínio. Ou seja, todos nós estamos, de fato, tendo nossas mentes controladas e totalmente dependentes desses aparelhos eletrônicos, e a gente mal se dá conta disso. Número 5. Perda da independência do pensamento. Dentre os danos causados pelas redes sociais, um bastante comum causado pelos excessos da navegação nas redes sociais é o efeito manada. Preste atenção, o instinto humano de ser aceito é algo inconsciente e, portanto, praticamente inevitável. E se na vida social já somos levados a nos comportar como os demais, seja para que nos sintamos aceitos ou acolhidos, ou para não destoar ou parecermos estranhos perante os demais, imagine essa mesma pressão no mundo virtual, onde a manada é exponencialmente maior e a competição por atenção chega a ser cruel. Concordo 100% com o que está sendo descrito aqui, galera. Eu tô até rindo aqui, mas assim, eu tô rindo até de nervoso, porque de fato é algo real, super real, super real. Vou deixar o link desse material aqui na descrição. O resultado é a perda gradual da independência do pensamento, ou seja, as pessoas param de pensar por elas mesmas e começam o quê? A adotar o pensamento conforme a manada pensa, conforme o amiguinho dela pensa, ou seja, conforme as pessoas vão pensando, as pessoas adotam a mentalidade, tá entendendo? A mesma mentalidade, não importa se tá errado ou não, mas se a manada estiver pensando de uma maneira, eu vou pensar também e vou negligenciar, ou seja, o ato de pensar por mim mesmo. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Ou seja, então elas vão perdendo a independência do pensamento, pois instintivamente precisamos pertencer ao grupo no qual estamos inseridos. Além disso, um estudo recente revelou que a originalidade não é exatamente o ponto forte dos frequentadores de redes sociais. Segundo consta, a maior parte dos participantes da pesquisa mudavam de opinião ou se deixavam influenciar ao responder perguntas publicamente a respeito de fotos online. É por isso que eu falo, elas preferem adotar uma mentalidade de manada
Ou seja, pensar com a mente dos outros, não ter personalidade própria, prefere isso do que pensar por si mesmo. Coisa que nós aqui fazemos, aqui no canal. E as pessoas se incomodam conosco e dizem que nós somos o quê? Apenas teóricos da conspiração, óbvio, né? Bom, verdade seja dita, basta olhar alguns comentários de fotos postadas em redes sociais, como Instagram e Facebook, para notar o grau de influência desse tipo de comportamento sobre os internautas. Há uma verdadeira necessidade de expor opiniões desnecessárias sobre absolutamente tudo o que se vê. É quase que uma obrigação, um vício a que se deve aderir, simplesmente porque, aparentemente, todos daquele mesmo ambiente virtual fizeram, ou seja, fizeram a mesma coisa. Bom, vamos lá. Finalmente, para encerrar, número 6. Multiplicidade de interpretações. Este último dano pode ser considerado uma das consequências da redução da capacidade de pensar por si mesmo. Basta notar a quantidade de haters dissimulando ódio gratuitamente. E pior, o tamanho da influência que essas pessoas exercem no meio virtual. Pessoalmente, a comunicação verbal vem acompanhada de trejeitos, gestos, entonações e intencionalidades diferentes que favorecem o entendimento correto de uma mensagem. Já no meio virtual, todo entendimento se restringe ao que se lê, pura e exclusivamente produzido pela linguagem verbal escrita. Uma vez privados das certezas do que o outro quer dizer, a tendência será a de usar a imaginação numa tentativa de compreender a comunicação que se deseja estabelecer. E é exatamente nessa multiplicidade de interpretações que mora o risco, sendo essa a provável origem da maioria das discussões intermináveis e estúpidas via internet. Bom, talvez a maior dica de todas seja: nunca discuta em redes sociais, qualquer que seja o motivo. A comunicação assim restrita tende a ser mal interpretada e todos sabemos que a violência virtual pode ter sérias consequências no mundo real. Uma boa conversa pessoalmente, sempre que possível, é o melhor remédio para garantir a correta compreensão da comunicação, pois ocorre de maneira muito mais organizada, além de não ser passível da ansiedade de alguém que digita movido pela raiva, de forma impensada e compulsivamente sem controle algum. Bom, tudo isso aqui acontece na vida real, né? E tá aí um vídeo para todo mundo pensar, um vídeo super importante. Espero que todos deem like, espero que todos tenham entendido a mensagem e gostado, tá? Divulguem esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, para que elas se conscientizem sobre isso. E eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos aí pela paciência. Por hoje é isso, muito obrigado e até mais.